E aí, tem esse quadrinho, que eu acho que não tem aí, mas tem uma explicação antes que vocês me matem, porque não tem, porque geralmente quando não tem vocês me matam. Porque eu vou escrever aqui, e porque esse quadro varia nos lugares, e aí às vezes você fica com a cabeça meio com um nó. Então eu vou escrever o que é cada um aqui e vocês vão escrevendo, tá? Mas eu também posso mandar isso pra vocês, se vocês quiserem. É o seguinte, você tem diferentes formas de você titular um vírus. O que confere a proteção? Ontem, eu estava dando uma aula, eu avisei para os alunos que eu não ia dar os slides. Porque agora eu entrei na política de não dar meus slides. Entrei na política, né, que não vou dar, porque daqui a pouco tá no Google, vou fazer um concurso, tem uma pessoa com um slide igual o meu. Aí, gente, ontem esses alunos tiraram tanta foto. E eu explicando as coisas na frente do slide, vão ver na hora de eu sair na foto. Então, anestésicos. Nunca me senti tão blogueira, né? Tão sendo das atenções. O que acontece? Qual é o exame que a gente usa para ver soroconversão? É um anticorpo. Qual é o que a gente mede? Vocês lembram? Que a gente falou lá no início? Acho que eu comentei. Ou da vida. Você não precisa de soroconversão, não? É o anti-HBS. Anti-HBS. AG não. Anti-HBS. Por quê? Porque o HBS, né, AG, que é o antígeno, ele é muito presente no envelope do vírus. Então, se você foi exposto a um pedaço do vírus, que é o que está na vacina, o pedaço do vírus da vacina é o HBsAg, vacina, certo? O HBsAg é o que está na vacina. Ele é um pedaço do vírus que está no envelope. Então, se você é positivo para anti-HBs, quer dizer que seu corpo já viu o envelope do vírus. Certo até aí? A vacina é um vírus atenuado. Não, a vacina não é um vírus atenuado. A vacina é um pedaço do vírus, né, que é o envelope, uma proteína, que é justamente o HBsAg, que ele é reconhecido pelo nosso corpo e já produz a resposta contra o vírus. Tá? Por quê? Quando o vírus entra na nossa corrente sanguínea e ele vai ser reconhecido pelas células imunes, ela já tem a memória de que você já viu o envelope daquele vírus. Então ela já responde. Tem vírus que não tem proteínas de envelope, passíveis de serem feitas vacinas. Aí você usa o próprio vírus, só que atenuado. Partes do vírus, né? Porque eles não respondem só ao envelope viral, tá? No caso, HIV, por exemplo, não responde a nada. Então, depende do vírus. No caso da hepatite, você tem a do envelope, tá? Então, se você dá positivo para isso aqui, o que isso quer dizer? Eu não trouxe... tá aqui. Eu já tô... Parece que aquele povo vai fazer... sei lá o quê. Não tô sem ideia hoje. Sexta-noite. Eu já dei tanta aula essa semana. De várias coisas diferentes. Se você é negativo para isso, o que significa? Você não entrou em contato com o vírus, certo? Seja sob forma de vacina ou seja sob forma de hepatite. Então você está o quê? Ok, porque você não está doente, mas você está o quê? Desprotegido. Certo? O anti-HBs é um anticorpo contra o envelope. Contra uma proteína do envelope viral. Certo? Então, se é anticorpo contra o HBs, que é o antígeno. O HBsAg é o antígeno. Certo? Porque você pode fazer exame, você pode tanto fazer o quê? A que a gente chama de titulação viral, carga viral, que faz até para HIV, que é você medir o vírus, né? Ou você pode medir o anticorpo. Isso tudo é feito,
certo? Então, se você tem presença do anticorpo elevada, quer dizer que a sua resposta está montada. Se você não tem, você nunca entrou em contato com o vírus e você também, a sua vacina não foi efetiva, ou você não entrou em contato. Certo? Vamos caminhar. Nessa parte a gente caminha lentamente, a gente foi rápido, nessa tem que ser mais lento para fixar melhor, tá? E aí você tem um outro, que é o anti-HBC. Ah, você vê, ó, qual o primeiro que está falando aqui? HBsAg. O HBsAg é o próprio vírus, certo? Você pode titular, como eu falei, o próprio componente do vírus. Se dá negativo para isso e negativo para isso, quer dizer que você nunca viu vírus, não tem vírus na corrente sanguínea, não foi vacinado, certo? Aí tem um terceiro aqui, que é o anti-HBC. O HBC é o core. Lembra da proteína associada ao core? Ela está junto com esse aqui, é um outro antígeno. O core é o núcleo do vírus propriamente dito, é o material nuclear do vírus, certo? Então, o que acontece? Se você é negativo para a proteína do core, o que isso quer dizer? Que você não entrou em contato com o vírus, né? O HBcAg, ele não é muito titulado, porque a titulação dele não é tão fácil quanto da proteína, por ela ser uma proteína de superfície. Ela tem uma titulação mais fácil, tá? Daí a gente não ter aqui o HBcAg propriamente nesse primeiro momento. Alguma dúvida em relação a isso? Então a gente tem o anti-HBC, tá? Negativo para tudo, livre de doença e desprotegido, tá? Beleza. Então, vamos lá. Já que vocês tiraram foto ali, vamos seguir a sequência que está no quadro. Aí, você tem o HBsAg negativo. Isso significa o quê? O HBsAg está negativo. Não olhem para lá. Raciocínio. Hã? Não. A gente só está lendo esse. Esse aqui. Não. Você não tem o vírus. Né? Porque aqui não é o anticorpo. É o próprio antígeno. Certo? Então, se você não tem isso aqui, você não tem o vírus. Certamente. Tá bom? Tá. Uma pessoa que tomou uma vacina, ela pode não ter o vírus, porque os anticorpos dela destruíram o vírus? A gente vai chegar lá. Calma. A vacina não é o vírus. Certo? Desculpa. A vacina não é o vírus. Para a vacina ser efetiva, você tem que ter anticorpos. A base da formulação de qualquer vacina é você ter a resposta montada. Por quê? Porque é como se você tivesse entrado em contato com a infecção e se curado e gerado a memória nos seus linfócitos, células B, que vão produzir anticorpos, certo? O que tem na vacina é o HBsAg, certo? Você recebe uma titulação do antígeno pequena que vai estimular o seu corpo a produzir anti-HBs, certo? Você não vai... Você perguntou o quê? Eu até esqueci. Você falou que quando é negativo para HBsAg, quer dizer o quê? Apenas que... Não tem o vírus na corrente sanguínea. Você vai entender, tá? E eu não posso afirmar só com essa informação de que ele também não tomou vacina. Não posso. Não. Tá. Porque vacina tem que ter anticorpo. Certo? A vacina depende do anticorpo. Se você tem vírus ou não tem vírus na corrente sanguínea, a vacina, ela sempre vai depender de você ter um anticorpo. Se você não tem anticorpo, quer dizer que a vacina não funcionou ou não foi administrada. Ponto. Certo? Só bota isso na cabeça, que se não tiver o anti, a vacina não funcionou ou não foi administrada. Tá? Então, por exemplo, a pessoa fizer o exame e aí ela já tomou a vacina, fez o exame e deu negativo, significa que ela não tem a doença e significa que ela não... A gente vai chegar agora nisso. Vamos devagar porque é confuso
Tá? Então, vamos lá. Vamos chegar agora na sua pergunta. Então, você é negativo para a partícula. Então, você não tem o vírus, certo? Tá. Aí, você é positivo. Não. Vou botar isso aqui primeiro, não. Não olhem para o slide. Sejam honestinhos. Igual os alunos ontem respondendo tudo. Eu dizia, gente, estou lembrando disso da farmácia. Aí eu olhava para trás e estava tudo no slide. Os alunos bem... Aluno é bicho que enrola professor. Tá. E se der positivo para anti-HBS? O que isso quer dizer? Que ele tem um anticorpo. Tem um anticorpo. Porque ele foi exposto... Já pelo... Isso. Vacina ou vírus, certo? Então, se você tem essas duas informações aqui, tá? Você sabe que no momento ele não tem infecção. Mas ele pode ter tido infecção ou ter sido vacinado. Não precisa nem saber. Agora você vai saber. Se você for positivo para isso aqui, aí você tem um anticorpo do core. O core está na vacina? Não. Então, se você tem anticorpo para o core, quer dizer que você já viu o vírus. Então, você é imune por uma infecção natural. E isso acontece. Eu tenho um conhecido, um amigo meu, que é imune por infecção natural, que descobriu na Inglaterra que já tinha tido hepatite. Hepatite B. Ele agora faz doutorado lá. Pois é, aí ele descobriu que já teve hepatite B, estava ótimo, fígado maravilhoso, processando álcool em todas as festas de chopada, de não sei o que tem lá. Irish pub, né? Super resistente. Mas a pessoa, ele é, gente, é um super corpo. Imune, tá? Mas será que ele for no vírus nem dentro do core? Ou dentro do core não tem? Você pode ser indetectável, mas em geral tem. Porque para você... Todo anticorpo é uma cinética. Então, a gente vai ver que quando é aguda e crônica é uma coisa. Entendeu? É complexo. Isso aqui nem é complexo. Se você for realmente estudar imunologia, como é complexo pra caraca. Eu já falei que eu faço doutorado em biofísica, né? Então, na biofísica, eu trabalho dentro da imunologia, dentro da biofísica. Que é complexo pra caralho. Não querendo ser inteligente, só porque eu só faço isso. Então, sim, você acaba aprendendo. Mas, no início, é difícil entender mesmo. Então, HB que é core, fica a pessoa... O que acontece? O core, a proteína do core é a proteína interna do vírus. Que quer dizer que houve que o vírus, em algum momento, o material genético dele, interno, ficou disponível na circulação sanguínea e foi reconhecido por um linfócito que produziu um anticorpo. Certo? Isso não acontece com a vacina. Porque não tem esse material na vacina. Então, esse quadro aqui quer dizer uma pessoa que foi imune por infecção natural. E na maioria dos casos, se a pessoa teve infecção, você detecta sim essa proteína, certo? Porque é uma proteína que você detecta uma titulação bem baixa, mas é rastreável a vida toda, mesmo tendo uma titulação baixa, tá? Bom. Nesse caso do seu amigo, aí, ou seja, ele tem isso, tipo, natural, você não perde ninguém. É isso? Não. Ele entrou em contato. Ele entrou em contato em algum momento, via sexual, provavelmente. Não, ele não teve hepatite. Ele teve uma doença subclínica e o próprio corpo dele eliminou a doença. Acontece inclusive com HIV. Inclusive, essa pessoa tinha um companheiro que teve HIV, que tem HIV, né? E teve relações desprotegidas com essa pessoa e não contraiu HIV. Tem um super corpo. E isso não, mas isso é comum no sentido, está sendo comum no sentido de que é uma mutação genética e essas pessoas estão sendo usadas para ele não, né? Mas existem pessoas que estão sendo usadas para estudos para a formulação da vacina do HIV, que sempre dizem que está próxima, né? Mas existem alguns tratamentos que já conseguiram reverter HIV em adultos. Isso realmente está próximo mesmo.
que é um receptor, pessoas que têm uma mutação no receptor chamado CCR4, que é um receptor de reconhecimento, ela simplesmente entra em contato com o vírus, ela monta uma resposta, e o vírus não consegue desenvolver o HIV na pessoa, né? Desenvolver a AIDS, né? Que a AIDS é a síndrome. Então a pessoa ela é imune naturalmente ao HIV. E especula-se que algum tipo de mutação em receptor de reconhecimento leve a isso aqui, que é a pessoa que reconhece, mas tem uma reação branda. Não tem pessoas que têm uma reação exacerbada a uma vacina? Então isso varia, né? A resposta imune é uma coisa tensa, tá? Tá. Aí, vamos supor então que entenderam essa, né? Aí vamos supor então que você não tem o HBsAg, então você não tem o vírus, você é positivo para anti-HBs, mas você não tem o do core. Então você é o quê? Vacinado. Então esse é o vacinado, certo? Convertido. Então isso Quando a gente faz o exame, não pedem o do core. isso que eu falo pra mulher. Porque não pedem. Porque Vamos pedir se der alguma alteração. não, porque assim, o exame do HBsAg a gente pede com uma indicação. Sempre que você vai pedir um exame, o exame é indicado. Então, você vai ser indicada por um exame para verificar se você converteu uma vacina. O exame para conversão de vacina é esse. Se você quiser fazer uma investigação, se em algum momento você teve hepatite, você tem que pedir todos. Entendeu? Mas o para vacina é só esse. Porque não interessa se tem core, se não tem. Porque você é um paciente que foi pedir um exame que não tem suspeita de ter hepatite. Você apenas se vacinou e quer investigar isso. Entendeu? E uma doação de sangue? Porque acho que também não tem. Ele não tem que saber se a pessoa tem ou não. Mas se ela for vacinada, ela pode ter. Se ela for vacinada, aí ele vai fazer o HBs. Mas assim, em exame de sangue, se você é imune por infecção natural, você só vai transmitir os anticorpos, você não vai transmitir o vírus. Eles fazem a titulação viral, porque você não pode ter vírus. Mas se você tiver anticorpos, você só vai imunizar uma pessoa. É igual transplante de medula. Se você transplantar a medula, você passa informações da sua medula para outra pessoa. Certo? Deixa eu chegar até O que muitas vezes não acontece porque a pessoa ela sofre uma radioterapia radical para depletar completamente as defesas dela, para não rejeitar o transplante, entendeu? Por isso que ela não tem anticorpos, porque ela tem um tratamento, blá, blá, blá. Mas se você transfere o seu sangue com anticorpos, a pessoa adquire os anticorpos. É assim que o filho adquire os anticorpos da mãe no leite. Os anticorpos que passam pelo leite, por isso que é importante amamentar. Os anticorpos que passam pelo leite, o filho adquire tomando leite. Entendeu? Você pode transmitir anticorpos, assim como você pode transmitir vírus para a criança. Entendeu? Bom, e aí, adicionar mais um, que tá pouco, tá? A gente tem uma coisa chamada IgM. Alguém lembra do IgM? Hello darkness, my old friend. Então, o IgM é uma imunoglobulina, certo? Que é um anticorpo que é característico de infecções agudas. Então, quando você está tendo um vírus que está se replicando recentemente, você acabou de adquirir o vírus, o seu corpo monta uma resposta associada ao IgM. Certo? Isso quer dizer que você foi um recém-inoculado. Tá? Então, se você tem o IgM... Ai, por quê? Por que eu faço isso? E não sai, né? Se você tem o IgM anti-HBC, isso quer dizer que você está positivo? Isso quer dizer que você está replicando. Você está recém-exposto. É uma infecção aguda. Porque o IgM, o M, lembra
de memória. Então, é ele que vai montar a memória. Então, é a primeira coisa que quando você é exposto, começa a montar a resposta. É o IgM, certo? Ela é imunoglobulina de quê? Imunoglobulina M. Porque você tem a IgM e IgG. São dois tipos de imunoglobulina, tá? Não, mas ela indica o quê? Ela indica que você acabou de ser contaminado. Você está com infecção, quadro de infecção aguda. Certo? Você, ó. Cadê? Acontece. Quando você é recentemente inoculado, infecção aguda, a primeira resposta que você faz, que você monta, é contra o core, com imunoglobulina, certo? Então você tem positivo para IgM, positivo para o anticorpo e positivo para o antígeno, certo? Isso é infecção aguda, esse quadro. Vocês estão acompanhando? Ou não? Já desistiram, porque já é quase 9 horas da noite e a gente já perdeu a noção da aula. Ele ainda não respondeu pro envelope? Não, né? Ainda não. Ainda não. Tá? Caso você não encontre... por isso que eu não coloquei esse quadro. Porque isso pode variar. O anti-HBsAg pode estar presente aqui ou não. É opcional. Mas caso o IgM esteja presente, quer dizer infecção recente. Tá? Agora, se você é negativo para o IgM, quer dizer, e você tem o anti-HBc e o HBs, ou seja, você tem vírus, você quer dizer o quê? Que você tem uma infecção porque você tem vírus. Sempre que você tem vírus, tem o HBs, você tem vírus. Você tem infecção, mas como não tem IgM, quer dizer que a resposta já foi montada, é uma infecção crônica. Certo? E o HBs, que ali aparece como negativo, é opcional. Isso aqui varia. Daí eu não ter colocado essa tabela para não confundir vocês. Eu coloquei só para nortear o raciocínio para a gente discutir. E o anti-HBC é o quê? O anti-HBc é o do core. Ele vai estar presente. Certo? Porque o vírus foi reconhecido e a resposta foi montada. Ó. E qual é a ligação do IgM? Qual é a ligação dele com o IgM? Entendi. Não, IgM, isso aqui não tem em todo lugar, tá? É variável. Eu coloquei... Não é variável não, acontece. É porque nessa tabela tem, eu trouxe a tabela, então eu vou explicar, porque pode ter. Quais são os mais comuns de serem cobrados? Vamos ser objetivos, certo? HBe, replicação. Quando é que ele é dosado? Quando você já sabe que a pessoa tem um vírus, certo? Quando você sabe que a pessoa tem um vírus, você dosa o HBe, para saber se está replicando muito. Tá? Ele não é feito de rotina. Tá. Para diagnóstico. É mais para acompanhamento. Qual? O HBe, isso aqui é a proteína do vírus que é titulada no sangue do paciente que você sabe que tem hepatite. Então, você sabe que o paciente tem hepatite e você se fura e tem sangue dele. Você manda titular isso aqui para saber se está replicando muito. Porque se tiver, porque tem muito sangue, muito vírus no sangue e tem mais chance de você se contaminar. Isso aqui é de controle, tá? Controle... É porque não tem caneta de cor diferente. E aqui, diagnóstico, certo? Diagnóstico. Do diagnóstico, quais são os que mais caem? O anti-HBs, por quê? Vacina. Certo? Então, se você tem anti-HBs, você pode ter tido a infecção ou ter sido vacinado. O que vai dizer são duas coisas. A titulação viral, porque se você não tem vírus, você não tem infecção. Não tem vírus, não tem infecção. Certo? Então, isso cai.
E o que cai muito também é a proteína do core. Porque ela indica também que você foi exposto ao vírus e não só à vacina. Certo? Mas essa tabela, que até é de um laboratório, isso aqui é de um laboratório. Tipo Bronstein, eu tirei isso aqui de um laboratório. Por quê? Vocês no Google, pesquisando, de repente podem se deparar com essa questão do IgM, que tem algumas tabelas, mas ele não não costuma cair. Mas o porquê do IgM? Porque IgM é uma imunoglobulina, que é um anticorpo. O IgM é um anticorpo também. Não está escrito anti, mas é um anticorpo, é uma imunoglobulina. Que ela é o quê? É uma imunoglobulina produzida pelos nossos linfócitos que vai gerar a memória. Então, a primeira coisa que acontece quando você entra um vírus no seu sangue, qualquer vírus, qualquer patógeno, você vai produzir um anticorpo para que o seu corpo tenha memória daquela infecção prévia. Então, toda infecção que você já teve, você já inoculou um anticorpo. Por isso que uma primeira gripe é pior do que uma segunda. Certo? Porque você já tem a memória e você já tem uma resposta montada contra ela. Porque inicialmente o IgM, liberado pelos linfócitos, pelas células B, linfócitos B, gera uma memória. Então, inicialmente ele é positivo porque é uma infecção aguda. Mas com o tempo ele vai deixando de existir. Porque ele é característico de um início, certo? E com o tempo vai deixando de existir. O vírus não. E o anticorpo do core não. Então, se você tem o vírus e você tem o anticorpo do core, você tem a infecção. O IgM vai te dar o fato dela ser aguda ou crônica, ou seja, já faz tempo que ela está no seu corpo, certo? Isso aqui determina o tempo. Não é muito cobrado nunca vi. Nunca vi em concurso. Mas já vi em requisição de exame. Então, caso vocês se deparem, é por isso. É memória de tempo, memória temporal. Certo? Qual a diferença entre o HBE E o do core? São duas proteínas diferentes. Certo? O HBE é associado com replicação viral. Então, ele está sempre sendo liberado se o vírus está se dividindo. Certo? Então, o core é o material genético do vírus. Isso é a coisa mais confusa da aula inteira, que demanda o maior tempo da aula. Mas é confuso mesmo, porque eu já dei essa aula 1 milhão de vezes. Então. Mas deu para entender? Tá, então o que costuma cair mais são esses 3. Esses 4. O HBE, porque está no manual da Anvisa, tá? Mas ele é pedido para controle da infecção. O anti-HBS, porque fala da soroconversão. Quando a gente fala que a pessoa soroconverteu, é porque o seu soro, ou seja, o seu plasma sanguíneo, que antes não tinha anticorpo, ele converteu para ter anticorpo. Aí fala de soroconverteu para HIV. Por quê? Você detecta que tem anticorpo contra o HIV. Certo? Isso é soroconverter. Beleza? E o do core, que é o interno do vírus. Posso apagar? Pergunte. Na crônica, o anti-HBS Tá negativo. É isso que eu falei. você vai estar... Que ele, em geral, Ele não foi suficiente para... em geral, o anti-HBS está sempre positivo. Né? Que eu até falei, aqui está escrito que está negativo. Hã? Sim, o anti-HBS. O anti-HBS. Por quê? Em geral, ele está sempre ativo, está sempre presente. Aqui está dizendo que está negativo, mas em geral, o anti-HBS ele está presente se você teve exposição ao vírus, certo? Eu trouxe essa tabela, mas para nortear, por isso que eu falei para vocês, não precisava tirar a foto que eu ia explicar. Para nortear o raciocínio do suscetível, imune, vou dar para vocês eu cortar isso aqui. Suscetível, imune, vacinação aguda e crônica. É isso que interessa. O anti-HBS, ele sempre está, 99% dos casos, está presente.
Porque ele mostra que você entrou em contato com o vírus. Porque é a proteína do envelope. É a primeira coisa que você encontra. Não é o core. A primeira coisa que você encontra é o HBS, certo? Porque tá fora. Tá? Ah, entendi que primeiro era o core. Não. Primeiro é o HBS. Por quê? Porque o vírus, ele entra e a célula reconhece a superfície do vírus. E aí, quando a célula, né, que tem a célula killer, aí, minha filha, eu vou dar aula de imune, tem o natural killer, TCD4, TCD8, enfim. Quando ele mata o vírus, expõe o material genético dele. E aí a proteína é reconhecida, certo? E se o vírus replica muito, ele tem muita proteína HBeAg, tá? Ela pode ser titulada. Então deu para entender de uma forma... Posso apagar?